boa tarde a todos. Essa é a 57ª reunião do grupo que vem lendo e comentando o livro Há 2000 Anos de Emmanuel. Na nossa última reunião, nós iniciamos o capítulo 3, né? E nesse capítulo 3, a Flávia e a Aurélia foram encontrar, né, um feiticeiro, né, que ele chama lá o Araxes, né, para pedir ajuda para a Aurélia conseguir ficar, né, casar, né, com o Plínio, que tinha casado com a Flávia, né, a filha do Públio. Então, elas duas estão lá foram no local onde ele faz os atendimentos, né, que é num bairro bem pobre, né, degradado de Roma, e aí elas estão nesse atendimento. Ele começou a observar as duas, né, e ele é uma pessoa muito esperta, né? Então, como ele fala que é um psicólogo profundo, e aí ele começou a dizer coisas que impressionassem as duas. Fabi, você vai querer ler hoje? Leio sim, Paulo. Tá bom, obrigado então. Imagina. Ao cabo de longos minutos de concentração, com os olhos a brilhar estranhamente, o mago egípcio dirigiu-se a Aurélia, afirmando-lhe em palavras impressionantes: Senhora, vejo à minha frente dolorosos quadros da sua vida espiritual, no passado longínquo. Vejo, aqui é uma observação, né, Paulo, que você colocou Delfos, que é a cidade negra conhecida pelo oráculo em que se faziam as previsões, nos dias gloriosos do seu oráculo, e contemplo a sua personalidade buscando seduzir um homem que lhe não pertencia. Esse homem é o mesmo da atualidade. As mesmas almas perambulam agora em outros corpos, e a senhora deve pensar na realidade dos dias em que se passam, conformando-se com a nítida separação das linhas do destino. Algum comentário? Eu marquei essa parte em amarelo porque por dois motivos, né? Uma, que a gente precisa colocar isso na cabeça, né? Que às vezes a gente começa a reclamar muito do que está acontecendo nas nossas vidas, só que a nossa história não começou quando a gente nasceu agora, né? Nossa história é bem anterior a isso, né? E se a gente tivesse essa possibilidade de olhar para essa nossa história, a gente veria, acho que claramente, que a gente não é tão coitadinho como a gente gosta às vezes de imaginar, né? Então, essa é uma questão. Mas também a gente não pode ficar pensando nisso, né, o tempo todo. Felizmente, os dirigentes, né, já sabem disso, né? Então a gente tem esse esquecimento do passado. Então não é para a gente pensar no que aconteceu, não, é para a gente pegar e traduzir essa oportunidade que nós estamos tendo agora, né, em coisas boas, né? O que a gente puder fazer de melhor, né, a gente com certeza estará se melhorando, né? Então, essa era uma questão que eu queria colocar, né, quando ele
E não interessa o que a gente fez lá para trás. Né? E a outra é que ele está lá para a gente percebe que ele, como eu vou falar, ele estava numa posição, né, que as pessoas iam lá para tentar conseguir essa ajuda dele para fazer, para atingir objetivos que elas não estavam conseguindo, né? E ele vai aproveitar essa capacidade que ele tem, que no espiritismo a gente chama de capacidade mediúnica, para começar a mostrar para essas pessoas que ele realmente tem um poder, né, que elas não têm. Era isso. Algum outro comentário? Se quiser continuar, Fabi. Aurélia ouvia entre surpresa e assombrada, enquanto a alma arguta, aqui no sentido de esperta, de sua mãe acompanhava a palestra, tocada de impressão indefinível. Que me dizes? Replicou a jovem senhora no auge da sua sensibilidade ferida. Outras vidas? Um homem que não me pertencia? Que vem a ser tudo isso? Sim, nosso espírito, neste mundo, redarguiu o feiticeiro, com imperturbável serenidade, tem longa série de existências e enriquecem o nosso íntimo com o máximo de conhecimento sobre os deveres que nos competem na vida. A senhora já viveu em Atenas e em Delfos, numa grande fase de profundas reflexões em matéria de amor, e, sentindo-se hoje próxima do objeto de suas ardentes e pecaminosas paixões de outrora, julga-se com as mesmas possibilidades de satisfazer seus desejos violentos e indignos. Por aqui hão passado inúmeras criaturas. A muitas aconselhei perseverança nos propósitos, por vezes injustificáveis e inferiores, mas, para o seu caso, há uma voz que fala mais alto à minha consciência. Se a sua irreflexão for ao ponto de provocar esse homem, em consciência, honesto até agora, é possível que o seu coração, também inquieto, venha a corresponder aos seus caprichos. Contudo, busque não se entregar ao desvario, à insensatez dessa provocação, porque o destino o reuniu agora à alma gêmea da sua em um caminho áspero de provações amargas, e um caminho áspero de provações amargas os espera, no futuro, para a consolidação da sua confiança mútua, da sua afeição e da sua grandeza espiritual. Não se interponha no caminho dessa mulher considerada pelo seu espírito como poderosa rival. Interpor-se entre ela e o esposo seria agravar a senhora e as suas próprias penas, porque a verdade é que o seu coração não se encontra preparado para as grandes renúncias santificantes, e aquilo que supõe ser profundo e sublimado amor nada mais é do que capricho prejudicial do seu coração, de mulher voluntariosa e pouco disposta a sacrificar-se pelo carinho de companheiro amoroso e leal, mas sim a multiplicar os amantes pelo número de suas vontades artificiais. Algum comentário? Eu marquei essa parte porque às vezes a gente quer algumas coisas, né? E reclama até quando as coisas acontecem pra gente e que não era da forma com que a gente gostaria, né? E às vezes o
que acontece conosco, né? Tem às vezes algum dedinho de pessoas que são, de espíritos que são caros a nós, que gostam de nós, né? E aí eles tentam fazer o possível para que aquela coisa não aconteça, né? Porque eles percebem que aquilo lá não é o melhor para a gente também, né? E às vezes a gente fica insistindo. Então acho que até as orientações da Regina, né, sobre o Pai Nosso, né? Acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que usar a oração, né, para tentar fazer essa ligação, né, mas estando com o coração aberto no sentido de sem querer determinadas respostas, né? Então a gente precisa começar a deixar os nossos desejos de lado e fazer uma oração com o coração mais aberto para que as coisas que eles julgarem, né, os nossos mentores, os nossos protetores julgarem que seja melhor, né, que ocorra, né? Muitas vezes a gente, durante os nossos períodos de sono, nós somos orientados a isso, né? Aí quando a gente acorda, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha que a gente não sabe se aquilo é o melhor. Vai passando as horas do dia, a gente esquece da pulguinha e quer fazer o que acontece, o que a gente gostaria. Então é só para vocês terem atenção nas pulguinhas atrás da orelha que às vezes fica, né, e pensar se essa outra forma das coisas de agir, né, que está sendo sugerido, não seja uma forma melhor para todos. Tá? Era isso. Mais algum comentário? Eu estava lendo um livro esses dias, não sei se você conhece, Paulo, Viktor Frankl. Ele é um neurologista, né? Eu já ouvi falar, mas eu nunca li nada. Então, eu li um livro dele, assim, achei bem interessante, assim, acho que acaba indo muito do que a gente tem conversado aqui, né, do que a gente pensa. Ele até fala, assim, o livro ele escreveu, na verdade, com base na experiência dele num campo de concentração. Ele é sobrevivente de 4 campos de concentração. Virou um médico, neurologista, psiquiatra renomadíssimo. E ele fala muito sobre o sentido da vida, né? E ele fala, assim, que o problema, assim, as pessoas buscam a felicidade, né? Enquanto a felicidade tem que ser consequência, né, do nosso sentido da vida. E uma coisa eu achei bonita, assim, como ele fala, que na verdade a maneira como a gente olha a vida, né, que a gente deveria compreender, é que o nosso passado são realidades concretizadas, né, e que a gente tem que olhar para o nosso hoje pensando nas potencialidades, né, que nós temos N possibilidades, e que cada momento é um momento de escolha. E a gente está escolhendo justamente qual potencial a gente quer ver concretizado, se tornando realidade. Então acho que é isso, né, assim, e pensando na questão da oração, né, que fala, que a Regina comentou, e que fala, venha a nós o vosso reino, né, que é esse entendimento do que é a vida, né, e dos mecanismos naturais da vida, entender os propósitos de Deus e tudo isso que a gente vem discutindo aqui, né, acho que vem de compreender justamente isso, que é tornar consciente isso, que cada vez
cada atitude, cada pensamento que nós fazemos, ele tem que ser conscientizado, porque, né, assim, a gente tem que refletir, a gente está escolhendo, né, mesmo não agindo, a gente está escolhendo não agir, né, e eu achei bonito, assim, a forma como ele falou, do passado ser realidade concretizada, e o que nós estamos fazendo é justamente escolhendo qual realidade na nossa vida a gente quer ver concretizado, né? E é isso, então, acho que olhando aqui, justamente a gente vai atender os caprichos do nosso coração, né? Atender os nossos egoísmos, nossas vaidades, nossa ambição, ou para qual caminho nossa consciência e nosso coração quer nos levar, né? E que isso seja uma escolha cada vez mais consciente, né? Porque para quando a gente olhar para o nosso passado, a gente poder olhar para uma realidade concretizada que nos faça satisfeito conosco mesmo, né? Porque nós temos essa questão de, querendo ou não, acho que conforme vai passando o decorrer dos anos, a gente vai ficando mais velho, né? A gente olha mais para o passado, né? A gente olha com mais frequência para o passado, porque ele até comenta isso, né? Que conforme passa a idade, aparentemente diminui nossas possibilidades de concretizar, né? E ele faz uma crítica bem bonita, assim, ele faz um questionamento bem bonito sobre a sociedade hoje, né? E desde a época lá que ele escreveu e que ele vivenciou, assim, o nosso problema é que a sociedade se vangloria muito pelo senso de utilidade que tem cada pessoa, né? E a gente esquece do senso de dignidade que existe, que mora em cada pessoa, né? Então acho que é isso que a gente tem que parar e pensar, assim, na dignidade da nossa vida, né? Qual o sentido da nossa vida e de fazer e de transformar, não só na nossa vida, mas na vida do outro, né? Eu acho que, né, como em algum ponto, eu não lembro, a Regina comentou isso, né? Nós não vivemos sozinhos, né? Então nós só concretizamos as nossas coisas refletidas no outro, né? É isso que eu estava pensando. A hora que a gente começa a pensar no outro, a gente começa a deixar o nosso egoísmo de lado, né? Que para mim é o que a gente precisa fazer agora, né? Eu acho que o livro dos Espíritos, o Evangelho, são manuais de como a gente deixar esse egoísmo de lado. Mais comentários? Fabi, você quer continuar? A Aurélia estava lívida, pálida, né? Ouvindo essas palavras, que considerava atrevidas e injuriosas. Desejava defender-se, mas uma força poderosa parecia comprimir-lhe a garganta, anulando-lhe o esforço das cordas vocais. Fúlvia, porém, tomada de rancor pelas expressões insultuosas daquele homem, tomou a defesa da filha, arguindo-o com energia. Araxes, feiticeiro impúdico, sentido de imoral aqui, né? Que queres dizer com estas palavras? Insulta-nos. Poderemos fazer cair sobre a tua cabeça o peso da justiça do império, conduzindo-te ao cárcere e revelando à sociedade os teus sinistros segredos. E porventura não os tereis também, nobre senhora? Revidou ele imperturbavelmente. Estaríeis, assim, tão sem culpa para não vacilar em condenar-me? Fúlvia mordeu os lábios, tremendo de ódio, exclamando com fúria. Cala-te, infame! Não sabes que tens diante dos olhos a esposa de um pretor? Não me parece, murmurou o feiticeiro com serena ironia, pois as nobres matronas
dessa estirpe, dessa linhagem, não viriam a esta casa solicitar minha cooperação para um crime. E, ao demais, que diriam em Roma de uma patrícia que descesse ao extremo de procurar, na intimidade, um velho feiticeiro do Esquilino? É verdade que muitos males tenho praticado na minha vida, mas sabem-no todos que assim procedo e não busco a sombra das boas situações sociais para acobertar a hediondez, a repulsa da minha miserável existência. Ainda assim, quero salvar a mocidade de tua filha do lôbrego, aqui o lôbrego acredito que está no sentido de sombrio, né? Caminho de tuas perversidades, porque na hipótese de seguir-te ela os coloios, os movimentos, né, de víbora, na senda da de esposa criminosa e infiel, seu único fim será a prostituição e o infortúnio, rematados com a morte ignominiosa na ponta de uma espada. Algum comentário? Eu marquei essa parte, né, porque parece, né, que ele está querendo ajudar, assim, que isso, nesse ponto, né, como ele falou um pouquinho antes, né, que ele está recebendo uma inspiração, né, e que quando ele estava falando lá das vidas anteriores, e assim, por mais que o desejo dele seja receber um dinheiro por permitir, por tentar facilitar, né? Ele falou, olha, eu não posso receber esse dinheiro, né? Eu tenho que orientá-la da melhor forma nesse caso, né? Então ele vai tentar fazer isso, né? E me chama a atenção, né? Porque às vezes a gente costuma, né, colocar rótulos nas pessoas, né? Então aquela pessoa é uma pessoa má, essa pessoa é uma pessoa boa, né? E qualquer coisa que venha da primeira pessoa é ruim, qualquer coisa que venha da segunda pessoa é bom. E não é assim, né? Acho que a gente não pode colocar esses rótulos, a gente tem que analisar cada uma das atitudes da pessoa. Uma pessoa que costumeiramente tem atitudes que não sejam boas, né, ela pode, num determinado dia, né, resolver mudar de atitude e começar a mudar. Sempre que ela começar a mudar, ela vai ter todo um passado, né, cheio de rótulos, né, e ela vai ter uma enorme dificuldade, né? Então, que a gente não seja mais um a colocar esses rótulos, a gente fique mais no sentido de analisar. A hora que a gente perceber que aquela pessoa, né, que costumava ter atitudes que não eram as mais recomendáveis, né, o momento em que ela quiser, né, dar esse passo no sentido da mudança, né, a gente o apoie, né, porque só de a gente não recriminar, a gente já está apoiando essa atitude. Era isso principalmente que eu queria falar. Ou algum outro comentário? Ô Paulo, eu acho que, como dizem, né, todo mundo tem o bem e o mal dentro de si, né? Então, a gente não é feito só do mal e não é feito só do bem, né? E a gente tende a rotular mesmo, né? Esses momentos aí que a gente... se a pessoa agiu só no mal, ela é totalmente mal. A gente, às vezes, tira dela a oportunidade dela ir pro bem, né? E é bem o que você falou. Se a gente pelo menos se mantiver neutro, né, dentro disso tudo, a gente consegue dar para ela uma oportunidade, né, dela sair daquilo.
Ou da gente mesmo sair dessa coisa de colocar os rótulos, né, nas pessoas. Eu penso assim também. E quando a gente está na outra lado, né, quando a gente está sendo rotulado, né, a gente quer, de alguma forma, se livrar disso, né? Então a gente tem que fazer esse exercício, né? Pode ser que a gente esteja do outro lado, né? Então a gente também precisa se acostumar a não fazer isso, né? Torcer para que a sociedade comece a mudar essas atitudes que a sociedade tem, né? De rotular as pessoas. Exatamente, porque é que nem você falou, né? Quando a gente está do outro lado, a gente quer a compreensão do outro, né? Mas quando a gente está daquele outro lado, a gente às vezes não compreende, não quer compreender o outro, quer só rotular, né? E aí, às vezes, esse exercício da gente, ao invés de recriminar, pelo menos se mantiver neutro, que eu acho que é um exercício bem válido que você colocou, eu acho que já ajuda a gente a pelo menos não, vamos dizer assim, dificultar mais, né, o processo do outro de tentar se melhorar, né. É isso aí. Mais algum comentário? Pode continuar, Felipe. Fúlvia desejou revidar energicamente aos insultos de Araxes, repelindo aquelas expressões injuriosas, recebidas como atrevimento supremo. Mas Aurélia, receosa de novas complicações e compreendendo a culpabilidade de sua mãe, tomou-lhe do braço, retirando-se ambas silenciosamente, sob o olhar zombeteiro do velho egípcio, que voltara a empilhar os pacotes de plantas entre numerosos vasos de substâncias estranhas. Pouco tempo, contudo, pôde ele empregar a sua faina, que é o seu trabalho, né, solitária e silenciosa. Dentro de 2 horas, nova personagem lhe batia à porta. Araxes surpreendeu-se à vista daquele judeu insinuante que o procurava. O brilho dos olhos, o nariz característico, a harmonia dos traços israelitas faziam daquele homem, ainda jovem, uma figura singular e sugestiva. Era Saul, que recorria aos mesmos processos misteriosos na ânsia, no desejo de possuir a qualquer preço a esposa de Plínio, buscando o talismã ou o elixir miraculoso do feiticeiro a serviço de suas pretensões descabidas. Recebido nas mesmas circunstâncias em que o foram as 2 personagens do nosso penoso drama, Saul expunha ao adivinho as suas torturas amorosas junto daquela mulher honesta e digna. Após a habitual concentração, já do nosso conhecimento, junto da trípode em que fazia as orações costumeiras, Araxes esboçou leve e discreto sorriso, como quem havia encontrado mais uma estranha coincidência nos seus amplos estudos da psicologia humana. Numa hesitação, todavia, durou poucos instantes, porque, em breve, fazia-se ouvir com voz pausada e soturna. Judeu, disse ele austeramente, louva o Deus de tuas crenças, porque tua face foi erguida do pó pelas mãos do homem que hoje te empenhas em trair. Mandam as leis severas da tua pátria que não venhas a desejar, nem mesmo por pensamentos, a mulher do teu próximo, e muito menos a companheira devotada e fiel de um dos teus maiores benfeitores. Dá um passo atrás no teu triste e mal-aventurado caminho. Houve tempo em que teu espírito viveu no corpo de um sacerdote de Apolo, no templo glorioso de Delfos. Perseguiste uma jovem mulher dos místeres sagrados, conduzindo-o à miséria e à morte, com os teus desvarios nefanos e dolorosos. Não ouses agora arrancá-la dos braços destinados ao seu amparo e proteção, à face deste mundo.
Não te intrometas no destino de duas criaturas que as forças do céu talharam por uma para a outra. Aí aqui você colocou uma passagem, né, Paula? Sim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19:6. Algum comentário? Eu lembrei dessa parte aí de Mateus, né? Porque a Igreja Católica, ela não aceitou durante muitos anos, né, a separação entre casais, né? E baseado nesse argumento, né, que o que Deus uniu, ninguém podia separar, né? Só que aqueles casais que queriam se separar não estavam unidos realmente por Deus, né? Eles tinham sido unidos pela Igreja, não por Deus, né? Então, essa união por Deus seria uma coisa maior, né? Uma coisa dessa união de almas, com propósitos com propósitos, né, que são ligados, né? Então, quando a gente encontra isso, realmente não tem como separar, né? Eu acho que é isso que ele falou, né? E aqui, de novo, né, quando a gente olha, né, as atitudes dele, né, no começo dava a impressão de que ele era aquela pessoa que estava preocupada só com o dinheiro, né? Ele não, claro, o trabalho dele seria esse, né, de tentar se aproveitando dessas desejos pouco pouco corretos, das pessoas, né? Mas ele não é esse vilão que no começo daria a entender, né? Aquele, o feiticeiro, né? Então, era isso que eu queria comentar com vocês aqui, trazer para a nossa discussão essas duas questões, né? Uma do casamento, né? E a outra desses rótulos que colocam e que às vezes é difícil a gente sair deles. Algum comentário? Ô Paulo, pode falar. Uma dúvida. Pode falar. Pode falar, eu estou escutando. O que você chama de união de almas? Então, o que você chama de união de almas? E como que o Espiritismo vê isso também? Porque eu entendo como texto. Eu acho que, principalmente os jovens, hoje qualquer coisinha separa. Eu acho que não é bem por aí. O que você pensa sobre isso dentro da doutrina? Eu entendo que o que o Espiritismo prega, né, é assim, o que Deus uniu não separa, né? E o que Deus uniu é aquilo, não é o que a igreja uniu, não é receber uma bênção lá em qualquer lugar, que seja por algum espírita ou por algum católico, por algum evangélico. Eu acho que isso não é o que Deus uniu, né? O que Deus uniu é esse compromisso, né, maior que tem aqueles dois espíritos que decidiram dessa vez reencarnar aqui na Terra com algum propósito, né, um tentando ajudar o outro e no crescimento deles, né? Quando eu falo propósito, não precisa ter nada assim elevado, simplesmente pode ser um propósito deles se ajudarem, né, para eles se melhorarem, né? Então não precisa ter um propósito assim que reflita em toda a humanidade, que seja uma coisa muito maior do que eles mesmos, entendeu? Eu acho que é isso. Ou seja, se os jovens hoje resolvem por qualquer coisa separar, né? Eu acho que também está nisso daí hoje
por qualquer coisa eles se juntam, né? Antigamente as pessoas demoravam mais tempo, né? Era raro você escutar uma pessoa falar assim, não, a gente se conheceu faz 2, 3 meses, agora a gente já casou, já juntou, já não tinha isso, né? Demorava um tempo maior, né? E esse tempo maior que demorava, né, para uma decisão era um tempo que as pessoas também tinham para refletir mais, né? Aí hoje, como as pessoas se conhecem menos, é óbvio que elas vão se separar mais, né? Porque se elas se conhecessem melhor, talvez elas não tivessem se juntado. E ele perguntou assim, como é que sabe que ele é católico? Ele falou, como é que sabe o que Deus uniu? É só as pessoas. É só as pessoas. É só o seu coração que vai saber. Ninguém de fora sabe. Eu para mim tenho que essa união que fala o que Deus uniu, na verdade é a liberdade de cada um nesse propósito de amor, né? Acho que quando fala assim Deus uniu, é porque na verdade existe essa base sólida de amor, né? Esse compromisso de amor um com o outro. E aí eu acho que quando existe esse amor, né, esse compromisso maior, é que você não separa, porque independe das pessoas estarem casadas ou não, de ser um relacionamento amoroso ou não, são almas afins, são almas unidas por esse amor que às vezes é tão difícil da gente perceber, ou às vezes até se comprometer por N motivos, né? Medo, receio, sei lá o que, né? Inseguranças, às vezes o próprio egoísmo, às vezes as próprias ambições, né? Às vezes o medo de achar que está se colocando num sacrifício, mas eu acho que tem a ver, assim, para mim, eu sempre entendi isso como esse amor maior, esse compromisso maior de amor. Eu acho que é isso mesmo. E esse compromisso maior de amor, né, como a Angélica falou, só a gente que sabe internamente, né? Se você sente, você sente. Se você não sente, não sente. Infelizmente. Pode falar, Marcelene. Pode falar, Marcelene. Paulo, infelizmente a ligação... Como que eu faço? Espera um pouquinho. Não dá para falar. Como que eu respondo ele? Fala no chat que você não está conseguindo ativar o microfone, está desbloqueado. Não estou conseguindo, como que eu falo aqui? A gente está te escutando, viu, Marcelene? Ele está me escutando. Então, ela não está ativando o microfone? Não, está ativado. Ele está aqui do meu lado. Responde sucintamente que bloqueou sua voz aqui. Se você quiser. Ele é católico, nós casamos na igreja católica e cada um respeita a sua religião. Não, o que eu disse é que eu acho que a igreja católica, ela, durante muito tempo, né, hoje em dia já não mais, né, ela pregava que as pessoas não podiam se separar, né, por conta desse trecho do Evangelho, né, desse versículo do Evangelho. E eu acho que essa união, né, não é a igreja que define, né, são as almas, né, é o Deus, né, que define. A igreja ela não sabe intimamente o que acontece, né? E eu acho que está correto, né? Acho que as pessoas vão saber mais, e a igreja não pode impor isso às pessoas, né? Ela tem que respeitar. Mas assim, ele falou, como que sabe que a união foi por Deus, não é isso? Quando você comentou, eu concordo contigo, né? Na verdade, assim, quando fala que o que Deus uniu, ninguém separe. Aí você até comentou que não importa se é a igreja católica, se é um líder espiritual, se é um pastor, né?
que não é nesse sentido que é falado nesse versículo, né? O que fala que o que Deus uniu. Agora, aí eu brinquei com ela e perguntei, como que eu descubro, né, o que Deus uniu? Aí eu brinquei com ela, na verdade. Aí ela entendi. me chamou, né? Entendi. Como que eu sei que foi Deus que uniu? Então, porque, né, eu não estou defendendo, né, nem a Igreja Católica, nem o pastor, né? Eu concordo com isso. O que Deus uniu. A dificuldade é saber, entender o que Deus uniu, descobrir o que Deus uniu, né? É só o nosso coração que vai falar o que Deus uniu. Exatamente. Não, que ele me apoia bastante, que ele já passou bastante perrengue aqui com a minha divindade. Então, assim, eu falei, mas como é que eu sei que o Deus... Eu acho que o Deus é um só, né? Eu brinquei com ela. É isso aí, Deus é um só. Tá bom. Meu nome é Paulo. Obrigado, tá, Paulo? Desculpa a brincadeira aí, tá? Não, pode falar. E legal você participar também. Como é que você chama? Eu tô lá, mas quando eu escuto alguma coisa, aí eu cutuco ela e brinco com ela um pouquinho, né? Pra cutucar só, né? Só pra gerar uma discussão sadia né? Do entendimento mesmo, tá bom? Mas é assim que é ótimo. É muito bom isso. Bom. Obrigado. Tá bom? Um abraço. Paulo, Oi, pode falar. sabe o que eu também vejo? Que antigamente, né, meus pais ficaram casados 52 anos, não ficaram mais porque eles morreram os dois praticamente juntos. Eu acho que na época dos nossos pais, o casamento era mais sagrado. Porque eu fui no casamento de uma amiga, ela tem 15 anos, a filha. Eu falei, nossa, mas você está tão nova. Ela falou, tia, não se preocupa não, porque se não der certo eu separo. Então eu escuto muito isso do jovem, né? Então eu acho que, pelo menos os meus pais, eles eram muito católicos, mas independente da religião, né? Eles se consideravam uma coisa sagrada. E essa frase, que Deus uniu, o homem não separa, eles levavam mais a sério do que hoje. Entendeu? É o que eu acho. Sei. Eu acho que... Pode falar, Angélica, pode falar. Vai você. Não, eu só ia comentar que eu acho que, na verdade, tem N fatores, né? Existem as mudanças da sociedade. Naquela época, uma mulher que se separava de um homem, ela era rejeitada pela sociedade, ela era discriminada, existia o preconceito, né? Existia a vergonha. Então, acho que não é só a questão do sagrado, mas acho que existe também a questão da relação da própria sociedade, que hoje entende de uma forma diferente, né? Não existe esse preconceito com uma mulher ser solteira, uma mulher ser desquitada, ser divorciada, né? E eu acho que não é porque uma relação não deu certo a ponto de viver uma vida inteira juntas que significa um fracasso, né? Eu acho que talvez esse entendimento também tenha mudado. Eu tive um coordenador clínico, né? Ele já é falecido, mas assim, ele casou só com uma mulher só. Ele teve N relacionamentos depois, ele nunca se separou legalmente, eles se separaram fisicamente, né? Mas ele teve só um filho, mas ele se relacionou com N mulheres. E no final da vida, então, quando ele se descobriu doente, né? Quem o apoiou foi justamente a ex-mulher. E aí, assim, a gente percebeu o quanto existia de amor e de amizade, e que a convivência entre eles, por mais que eles não fossem mais marido e mulher na prática, né, esse amor, esse compromisso de amor existia. E ela cuidou dele até o momento do desencarne dele, né? Então, eu acho que talvez a compreensão das coisas tenha mudado um pouco, né? Eu acho que assim, existe a desvalorização de determinados valores, existe também, né? É o que você falou, né, Rê? Eu também acho que algumas pessoas acham que levam o casamento como uma coisa meio descompromissada, né? Mas acho que também existe esse outro lado, né, das mudanças de valores e que a sociedade passou. Concordo com você, mas tem uma coisa, viu, Angélica? Hoje ainda tem preconceito com as pessoas separadas, viu? Porque eu já vivi algumas coisas de assim, você não convidou a fulana? Não é aniversário de criança. Não, ela é separada. Sabe? Eu já escutei muito isso, viu? Eu falei, gente, o que é isso? Não tem nada a ver. Não, fico olhando com meu marido. Fico olhando, caramba, se fica olhando com o marido. Imagina se você vai querer uma encrenca. Desculpe.
sabe? Não, eu concordo com você, assim, acho que é difícil Tem tirar o ainda. preconceito de tudo, né? Tanto que existe ainda o preconceito contra o negro, existe Sim. ainda a escravidão, né, da Contra o pessoa, japonês, o trabalho. sabe? Hoje em dia salientou muito o preconceito contra o asiático, né, por conta dessas Sim, brigas. Acho que assim, essas sim. coisas não vão embora porque existe essa diferença na sociedade de termos evolutivos mesmo, de compreensão, né? E também, A gente vive com a diversidade. sim, Mas a sociedade como um todo, se a gente for pegar como um todo, ela já não vê com esse rótulo que antes era preponderante na sociedade. Eu acho que isso existem alguns núcleos, de repente em algumas famílias, em alguns grupos, mas não vejo como preponderante. e você vê, tem preconceito também contra as mães solteiras, porque hoje a produção independente é muito comum. Nossa Senhora, é super comum, né? Então, existe ainda preconceito. Coisas assim, que eu tive uma situação que eu estava viajando, eu, meu pai, minha mãe e meu filho, e o Haroldo, meu marido, não foi. O menininho virou para Pedro e falou assim, olha, você não tem pai. Cadê teu pai que não está aqui, que eu estou com meu pai? Eu queria matar o moleque, mas eu fiquei quieta. Mas o Pedro falou assim, como eu não tenho pai? Pois eu vou ligar agora para o meu pai, você vai ver que eu tenho pai. Então, na cabeça do menininho, e eu não sei se a família falou alguma coisa, não posso ver. Mas você vê, se uma criança, ele tinha o quê? 3 anos, 4 anos, meu filho, repetiu aquilo, ele escutou de algum lugar. Entendeu? E que nem se falar, mas ela é separada, vai olhar para meu marido, vai não sei o que, eu não quero, não sei o que. Se a criança escuta também, ali você já imagina o preconceito como vai tomando um surto, vai tomando uma epidemia, né? E tem, viu, gente? Tem. Sim, por isso que eu acho que a gente acaba tendo um papel muito importante, né, no exemplo que a gente dá, né? Porque se for pensar assim, ao mesmo tempo que isso ainda existe, graças a Deus já existe o reconhecimento das famílias homoafetivas, né? Existe o direito à herança, né? Mesmo um governo tão conservador que a gente tem hoje no governo federal, a gente teve o reconhecimento das mães solteiras que receberam em dobro o auxílio, né? Então acho que assim, as coisas vão mudando e a gente tem que ir pegando as coisas boas e tentar exemplificar, né? Através do exemplo, tentar esclarecer os outros sobre essas coisas que ainda a sociedade precisa superar, né? Com certeza. Legal. Gostei muito de todos os comentários. Vamos continuar mais um pouquinho a leitura? O moço judeu, todavia, apesar de impressionado com aquela exortação incisiva, não seguiu a orientação violenta das 2 mulheres que o precederam na misteriosa visita. Arrancando uma bolsa de moedas, acariciou-a nas mãos, como a excitar a complacência do adivinho, exclamando com voz quase súplice: Araxes, eu tenho ouro, muito ouro, e dar-te-ei o que quiseres, pelo valioso auxílio da tua ciência. Pelo amor de teus deuses, consegue-me a simpatia desta mulher e recompensar-te-ei generosamente a preciosidade dos esforços despendidos. Os olhos do mago egípcio faiscaram ao clarão de sentimento estranho, contemplando a bolsa em forma de cornucópia reluzente, de ouro, como se a desejasse intensamente, murmurando com mais delicadeza. Meu amigo, essa mulher não é cobiçada tão somente por ti, e suponho que deverias contribuir para que ela não se afastasse de companhia do esposo. Comentário? Essa questão de casamento, né? Eu até pus isso daí justamente para isso, né? A gente hoje em dia parece que isso daí é mais natural, né? Do que antes,
né? Antes a sociedade colocava mais travas, né? E eu acho que a gente está num momento da sociedade em que muitas daquelas... A sociedade era muito castrada no sentido de muitas coisas não serem permitidas. Aí hoje a gente tirou muitas dessas travas, né? Aí agora as pessoas, que é um movimento natural, né, estão abusando, né? E acho que daqui a pouco, né, a gente vai ver um movimento de chegar nesse equilíbrio. Eu acho que tudo nas nossas vidas é assim. Às vezes a gente fica... a gente não pode fazer alguma coisa e quando a gente consegue fazer, a gente acaba passando do limite, né? E aí depois a gente volta pro não aquilo antes, aquela situação anterior que a gente não podia fazer nada, nem a situação que a gente está vivendo, que a gente está abusando daquilo. Aí a gente vai acabar encontrando aquele ponto de equilíbrio no meio do caminho desses dois extremos. Eu acho que é isso daí que eu queria também trazer aqui para vocês. O que eu acho que deve existir, né, é o exercício da tolerância, né? Não importa os rótulos, né, que se colocam pela sociedade, né, mulher separada, união homoafetiva, o que vem antes é o ser humano, né? Eu acho que é isso que tem que ser avaliado, né? E o exercício da tolerância é gratificante, né? A partir do momento que você começa a compreender o porquê daquilo, você começa a ter uma tolerância maior, né? Eu acho que é isso que a gente tem que perseguir, né? É o que eu penso também. Perfeito, Fiore. Angélica? E acho que entender isso, né, Fiore, que essa tolerância a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né? E cada um adquire dentro do seu tempo também, né? Às vezes a gente quer que todo mundo pense como a gente pensa, né? Às vezes a gente não compreende um pensamento tão divergente, né? Mas é o processo de cada um, né? E a sociedade vai crescendo assim, conforme a maioria vai desenvolvendo essa tolerância, maior ou menor, né? Nós somos fruto de uma sociedade inteira, né? Acho que o que a gente tem que se preocupar é o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? Porque a sociedade vai ser um reflexo da escolha individual de cada um, né? Eu concordo, já que eu mesmo na minha relação social, eu tenho um amigo meu que ele tem assim uma intolerância, né, à situação homoafetiva, porque ele fala que ele não foi educado dessa forma, entendeu? Então ele tem realmente aquele traço conservador em relação a costumes. E lógico, tem que ser respeitado, falar respeito, mas acho que a sociedade está tendo um movimento contrário hoje, sabe? De mais tolerância. Não importa a opção da sexualidade da pessoa, o que importa é o que eu falo, é sempre o ser humano. Você tem pessoas excelentes, talvez, mas com uma opção sexual que talvez não seja aquilo que você aprendeu, aquilo que você compreendeu, sei lá. Eu acho que é o que eu falo. Sempre tem que vir a análise do ser humano que está atrás da situação. Não é o rótulo que é determinante, na minha opinião. Eu acho que é isso que mais eu tenho que respeitar. É o que eu falo. Eu não concordo também. Eu acho que a sociedade evoluiu muito, né, em relação ao que foi até conversado sobre mulheres que se separaram, que no passado realmente tinha uma intolerância muito grande, as pessoas tinham preconceito. E, cara, o ser humano, por que a pessoa não tem a opção de recomeçar uma nova vida, um novo relacionamento? Às vezes até para os filhos, às vezes era uma relação turbulenta, tumultuada, que eu escutei isso uma vez, que o filho falou: puta, olha, quando meus pais se separaram foi uma paz na minha casa, que foi a melhor coisa que eles fizeram. Que a gente sempre se preocupa, né, numa separação, o trauma que pode deixar nas crianças, nos filhos, mas de repente é o contrário, sabe? Eu acho que
o sentimento que a pessoa tem, fala, pô, realmente foi melhor para ambos, para todo mundo. É um jogo de ganha-ganha. Eu acho que é isso que tem que se pensar, entendeu? É o que eu penso também. Mais comentários? Gosto bastante dessa visão que você falou, Fiore, porque eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que caminhar e entender que são circunstanciais, né? As condições, e acho que o bonito é a gente parar e ver que a gente está aqui justamente para quebrar paradigmas da nossa educação, da nossa sociedade, né? Que nem tudo que a gente aprende tem que ser aquilo, que a gente tem que carregar aquela mala o resto da vida, né? Porque senão não haveria transformação, né? E acho que é olhar para o lado positivo das transformações, porque sempre tem a parte negativa e sempre tem o positivo, mas acho que a gente tem que carregar aquela mala mais leve, né? Levar para frente e levar esse otimismo para aquelas pessoas que nos cercam, né? Eu acho que o otimismo não é aquela coisa ilusória de não enxergar a realidade, né? Mas é aquilo que, apesar de, né, a gente olhar para o lado bom e levar esse bom ânimo e incentivar justamente a coisa boa da vida, né? Perfeito. Uma reflexão que eu compactuo também. Perfeito. Mais comentários? Fabi, você quer continuar? Mas existe ainda outro homem? Sim, revelam-me os signos do destino que essa criatura é também desejada pelo irmão do marido. Saul fez um gesto enfado, de descontentamento, né? Como quem sentia amargamente atormentado pelos mais acerbos, de forma penosa, né, de ciúme, murmurando entre os dentes. Ah, sim, agora entendo melhor a viagem precipitada de Agripa, em busca de Avênio. E, elevando a voz como quem estivesse jogando a derradeira cartada da sua ambição, falou com ansiedade. Araxes, peço-te ainda uma vez, faze tudo, pagar-te-ei regiamente. A fronte do mago curvou-se de novo, em atitude de profunda meditação, como se o espírito buscasse, no invisível, alguma força tenebrosa, propícia aos seus sinistros desígnios. Ao cabo, ao fim, de alguns minutos, tornou a dizer em tom benevolente e amigo: parece que haverá uma oportunidade para sua afeição, daqui a algum tempo. O moço judeu ouvia-o com angustiosa expectativa, enquanto as afirmações continuavam. Você quer falar alguma coisa, Paulo? Você quer parar? Não, pode continuar ainda. Pode continuar. Dizem os signos do destino que os dois cônjuges, para a consolidação de sua profunda afeição, de sua confiança recíproca e progresso espiritual, estão destinados a dolorosas provas daqui a alguns anos. Dar-se-á alguma coisa que os separará dentro do próprio lar, sem que eu possa precisar o que seja. Sei tão somente que cumpre a ambos um grande período de ascetismo, aqui no sentido de desprendimento material, né? E dolorosa abnegação, no Instituto Sagrado da Família. Nessa ocasião, talvez, quem sabe, poderá o seu amigo tentar essa afeição ardentemente começada. Dar-se-á, então, alguma coisa? Perguntou Saul, curioso e aflito nas suas perquirições, aqui nas pesquisas, né, que ele estava fazendo, do assunto transcendente. Mas que poderá acontecer que o separe do ambiente doméstico? Eu mesmo não saberia dizê-lo, e cada qual será obrigado a um ascetismo fiel e a uma dedicação inquebrantável. Manda o determinismo do destino que assim seja, mas não só o esposo como a companheira podem interferir nessas provas,
contraindo novo débito moral, ou resgatando o passado doloroso com o preciso valor moral nos sofrimentos, empregando no determinismo das provações purificadoras sua boa ou má vontade. Saiba que as tendências humanas são mais fortes para o mal, tornando-se possível que as suas pretensões sejam satisfeitas nessa época. Comentário? Eu marquei essa parte, né, porque eu entendo que não existe esse determinismo, né? Mesmo que duas almas afins tenham decidido vir e se casar aqui na Terra porque tem algum objetivo em comum, mas se uma delas, qualquer motivo, decidir falar, não, eu quero fazer outra coisa, ela tem o livre-arbítrio, ela pode fazer isso. Tá? Então não tem essa obrigatoriedade, né, de seguir aquilo que foi planejado. Cada um pode fazer isso. O que pode acontecer é que aquela pessoa que veio, né, que se comprometeu e que ela conseguiu o objetivo dela, e a outra depois, quando ela quiser fazer aquela que acabou desistindo, né, fala, agora vamos lá voltar de novo, né, numa outra vez. Aí a outra pessoa fala, não, eu já fiz aquilo lá, eu já aprendi com aquela lição e agora eu não quero, né? Então agora você tem que achar outra pessoa para fazer conseguir esse aprendizado que a gente conseguiria junto. Eu consegui o meu e agora você dá um jeito de conseguir o seu, entendeu? Eu acho que a única questão é essa. A gente está aqui porque para aprender as coisas, mas também aquela pessoa pode falar, não, eu gosto de você, eu já aprendi isso daí, eu vou voltar junto com você para esperar você aprender. Né? Então, assim, a gente não sabe, não tem regra para nada. Né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, as pessoas podem vir aqui e exercer livremente, né, as suas vontades. Né? A única questão é que depois elas vão ter que observar, né, as consequências daqueles atos. Né? Então, todos os atos que a gente pratica aqui na Terra, né, e mesmo do outro lado, né, quando a gente está fora, isso tem consequências dos nossos atos. E a gente vai ter que saber lidar com essas consequências. Né? Mas ninguém tem essa obrigatoriedade, esse determinismo de seguir todas essas questões. A única obrigatoriedade que a gente tem vai ser lidar com as consequências dos nossos atos. Comentário? Hoje eu estou polêmico aqui. Acho que eu vou colocar mais uma polêmicazinha. Então, ótimo. É que, na verdade, assim, né, você estava falando desse determinismo, e eu também acho que, também, para mim, também isso não existe, né? Livre-arbítrio é uma coisa que a gente vai aprendendo a utilizar, né? A gente pode não saber utilizar nosso livre-arbítrio, mas acho que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E por mais que existem condicionamentos na nossa vida, que seja dada pela educação familiar, dada pela escola, dada pela sociedade, a gente é capaz de ultrapassá-los, né? E acho que o que a gente faz com o passar do tempo, conforme a gente vai aprendendo a utilizar esse livre-arbítrio, a gente vai aprendendo a ter uma postura face aos condicionamentos, né? Então a gente pode se deixar levar por um condicionamento ou justamente superá-lo, né, para agir de uma forma diferente. Acho que é isso que a gente está fazendo em sociedade quando as mudanças da sociedade acontecem assim, né? Em algum momento, lá, e a gente estava falando de casamento, então, em algum momento, uma mulher resolveu se separar, mesmo que fosse se tacada aos leões, né, porque ia ser excluída da sociedade ou muitas vezes da própria família.
né? E acho que é assim que são as mudanças que acontecem. E aí, acho que pensando nesse determinismo, voltando numa coisa que você estava falando antes, lá atrás, Paulo, sobre o julgamento, né? A gente tem que lembrar que não existe o determinismo mesmo para as pessoas que às vezes a gente considera que são vilões ou que são bandidos ou que mataram trocentas pessoas, né? E aí eu estou pensando nisso porque eu estava lendo justamente a experiência lá do campo de concentração, do livro lá, do Viktor Frankl, né? Porque acho que na verdade quando a gente julga, por mais que pareça que a pessoa é daquele jeito, né? Que ela é ruim mesmo, né? Acho que na medida que a gente julga, aí foi uma reflexão que eu tive, assim, quando a gente julga, a gente está tirando a liberdade do outro de ser diferente, de agir diferente, de escolher diferente, né? Então, cada pessoa que julga aquele outro ser humano é uma pessoa tirando a liberdade do outro, né? O potencial do outro. Porque às vezes é isso, né? Você vai pensar assim, uma pessoa que, por mais condições psicológicas, sociológicas que ela vive, sei lá, né? Ela é capaz de agir diferente, né? Porque senão, você vai pensar, toda criança que nasceu no meio de um morro de tráfico, então vai ser traficante, vai ser bandido, e não é o que acontece, né? Então, eu tô tendo essas reflexões aí. E aí queria trazer para vocês, por isso que eu quis polemizar um pouco. Paulo, eu estou aqui na minha cabeça pensando numa coisa. Lá na época de Jesus, teve algum casal que se separou? Imagina naquela época então, hein? Eu estou aqui pensando, parece que eu li qualquer coisa. Eu acho que naquela época não tinha essa figura da separação, né? O que tinha é que casamentos, assim como hoje, não davam certo, e aí as mulheres ficavam sem marido, e aí por conta disso ela era extremamente recriminada. Lá no Evangelho de João tem lá o episódio da mulher samaritana, né, que Jesus foi falar com ela, né, e aí uma parte muito bonita que eu acho, que ele pede água para ela, aí ela fala, nossa, mas você está falando com uma mulher, né, porque a mulher só poderia sair de casa se ela saísse com o marido, com o filho, com o pai, ela tinha que sair acompanhada de alguém, ela não podia andar sozinha na rua. E aí, muito pior seria um homem se dirigir a palavra a ela, sabe assim? Então, assim, e aí Jesus fala com ela, né? Então, assim, os costumes são diferentes em cada época, e é o que a Angélica falou, né? De vez em quando aparece alguém, né, que tem coragem e fala assim, eu quero fazer coisas diferentes, e assume todas as consequências daquelas atitudes diferentes perante a sociedade. Verdade. Inclusive, né, Paulo, nessa passagem que você falou de Jesus e da mulher samaritana, ele fala, né, para ela, para ele chamar, né, vai, chama o teu varão e vem aqui. Em resposta ela diz, não tenho varão. E Jesus lhe diz, disseste bem, não tenho varão, pois tivesse 5 varões, e o que agora tens não é o teu varão. É isso aí. É bem isso, né? É bem legal essa parte. É muito bom mesmo. Você está no 3º ano, você acabou de ver isso daí, né? Eu vi isso hoje. Por isso que eu lembrei na hora que a Rê falou, me veio exatamente essa passagem na cabeça. E aí eu peguei a Bíblia e li aqui. Uhum. Mas eu fiquei feliz de que a minha cabeça tá boa e eu tô atenta a algumas coisas que minha mãe me ensinou, viu? Isso aí tava na minha cabeça, ainda bem que existiu mesmo, né? Legal. Mais algum comentário, pessoal? Então acho que a gente pode parar hoje, tá, Fabi? Porque já tá dando a hora aqui.
para a gravação.